Olá, gente! Então, hein? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar sobre a minha ancestralidade e o resultado aqui do meu teste do Genera, né? Eu já tenho esse resultado aí já faz algum tempo, mas eu nunca cheguei a fazer vídeo, né? Nunca cheguei a fazer vídeo a respeito dos meus resultados, né? E eu sempre tive essa vontade, mas sempre procrastinava, né? Mas hoje eu decidi realmente fazer um vídeo mostrando, né, a minha ancestralidade, né? E eu já fiz outros vídeos, inclusive, falando sobre como testes de ancestralidade, né, podem ajudar, inclusive, a questão, né, da definição das cotas raciais, né? Porque isso é uma polêmica muito grande, né? Porque o pessoal agora tá fazendo tribunais, né, raciais nas universidades para definir se a pessoa é parda ou não, se a pessoa é negra ou não, né? Uma coisa muito mais simples de resolver esse impasse todo é a pessoa poder mostrar o teste de ancestralidade dela e mostrar, olha, eu tenho, sei lá, 20% de ancestralidade indígena, a pessoa já parda, né? Ou a pessoa tem 20% de ancestralidade africana também, já poderia contar, né, como uma pessoa parda, então a pessoa teria direito a cotas, né? Eu acho que isso aí seria uma forma muito mais simples de resolver esse impasse que, enfim, você analisar por questões em relação ao fenótipo da pessoa não é uma questão muito científica, né? Você poderia também utilizar a questão da árvore genealógica, né, documental, né? Mas aí, enfim, né, a questão das cotas raciais hoje em dia no Brasil é muito mais por questão de simplesmente cor, né, de pele, enfim, não tem nada a ver mais com aquela questão toda que eles alegam, né, que a gente tem que reparar os danos aos ancestrais, enfim, não é isso, né, se fosse assim, era simples de resolver esse impasse, né, mas enfim, isso aí virou muito mais uma questão ideológica do que isso aí de fato, né, mas enfim, vamos ao que importa aqui, né. É, Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui mostra que sou 62% italiano. E essa questão do sangue italiano, desde o primeiro teste que eu fiz lá em 2020, o meu italiano sempre foi muito alto. Isso aqui sempre me levantou, sempre me deixou muito curioso, porque eu não tenho nenhum ancestral recente italiano. Eu tenho 4 bisavós que são da Grécia, né? São nativos da Grécia, né? Então, se eu tenho 4 bisavós, eu tenho 2 avós da Grécia, né? Nascidos na Grécia. Então, eu olhava para isso aqui e pensava, caramba, mas eu não tenho nenhum parente italiano, como é que pode isso aqui, né? Mas quando você começa a interpretar melhor o seu resultado, você começa a entender. Na verdade, esse italiano aqui, ele tem que ser lido como se fosse grego mesmo, porque os gregos e italianos, geneticamente falando, eles são muito próximos, né? Se você olhar no mapa mesmo, aqui, ó, quer ver esse mapa aqui, ó? Isso aqui é a Grécia, essa pontinha aqui, essa beiradinha aqui é a Grécia, isso aqui é a Itália, é um do lado do outro. É basicamente como se fossem vizinhos, né? Então você olha assim, beleza, são muito próximos mesmo, né? E aqui o mais engraçado de tudo é que mostra norte da Itália. Então isso aqui realmente é curioso, porque caramba, além de italiano é norte italiano, né? Você pensa assim, caramba, mas como pode, né? Deveria ser centro-sul da Itália, né? Pois é, né? Enfim, mas aí as últimas atualizações aumentaram ainda mais, né? Essa última atualização, na verdade, diminuiu, era 67 e virou 62, então ficou melhor, ficou mais encaixado com a minha árvore genealógica de fato, né? Mesmo que seja alto, né? Que na verdade isso aqui deveria ser grego, né? Mas enfim, isso aqui pode acontecer, porque aquilo que eu falei, não tem muitos descendentes de grego no Brasil, né? A maioria de descendentes que a gente tem são italianos e alemães, né? E portugueses, né? Mas então eu creio que eles compararam o meu DNA com as populações de italianos, de descendentes de italianos no Brasil. Então por isso que deu esse italiano tão alto assim, né? Como eu falei, as porcentagens são próximas. Então, interpretando dessa forma, dá para entender que, de fato, tem alguma similaridade com a minha árvore genealógica, o fato de fato ter esse tanto de italiano aqui. Mas, enfim, 12% de Ibéria está corretamente com a minha árvore genealógica. Eu tenho realmente, óbvio, ancestrais portugueses, né? Isso aqui, basicamente, todo brasileiro vai ter esse Ibéria aqui, né? Tá certo que eu sou 50% brasileiro, então, né, meu pai ele é filho de gregos, então, geneticamente falando, eu sou 50% grego e 50% brasileiro, então isso aqui é refletido na ancestralidade que eu tenho do Brasil, né?
Mesmo assim é muito pouco, né? Que você, pô, se você pensar 50% de 12, né? 12 de 50 seria muito pouco, né? Então, em tese, eu teria herdado muito pouco ibérico, né? Aí tem o Balcãs, né? Que pô, aqui sim aparece essa ancestralidade grega, né? Como vocês podem ver aqui, ó, 3 pontinhos. Então, realmente meu DNA leu que eu tenho bastante questão de DNA grego aqui, né? Aparece aqui realmente esses três pontinhos aqui. E aqui tem 10% aqui Balcãs, né? Esse Cáucaso é muito engraçado porque eu já vi esse Cáucaso aparecendo para várias pessoas que não necessariamente têm realmente ancestralidade do Cáucaso, mas eu acho que isso aqui pode ser que seja verdade para mim, porque o meu pai ele pode sim ter algum ancestral no Cáucaso, porque, enfim, né, eu fiz umas pesquisas genealógicas e vi que eu tenho um membro da família que era possivelmente era grego étnico, mas ele vivia na região que hoje em dia a gente chama de Turquia, né? Mas o Cáucaso é muito próximo da região onde esses meus ancestrais moravam, né? Que ficava ali na região de Pontus, na atual Turquia, né? Mas que antes tinha muitos gregos ali, porque era uma comunidade que se estabeleceu ali muito antiga, né? Eram imigrantes que foram para lá, né? Eles ficaram naquela região, né? Aí os turcos chegaram, invadiram tudo e obrigavam todo mundo a se converter ao islamismo, e quem não concordava acabava fugindo e voltando ou indo para outras regiões, né? Então teve uma movimentação étnica muito grande ali no final do século, no início do século XX, né? Antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, e muitos gregos acabaram, né, indo para a Grécia. Muitos gregos aí que moravam na Turquia acabaram indo para a Grécia, e muitos turcos que moravam na Grécia acabavam indo para a Turquia. Foi uma troca de população que aconteceu ali no início do século XX, né? Mas enfim, judeus sefaradinhos, eu acho muito estranho esse termo aqui, porque, pô, por que chamar assim, né? Por que não simplesmente não chamam de judeus sefarditas, né? Pô, é um termo feio, né? Judeus sefaradim, né? Eu nunca ouvi falar nesse termo aqui, pô, é tão simples, falava que era judeu sefardita, né? Bom, enfim. Também não tenho registros de ter judeus sefarditas na minha árvore, mas acho possível, porque, enfim, né, a Península Ibérica, né, teve muitos, mas eu realmente não tenho conhecimento. Em outras calculadoras isso aqui não aparece muito forte para mim, não. Às vezes é menos de 1%, menos de 2%, é coisa muito pequena mesmo. Aqui já aparece em grau maior, e assim, né, o Genera não tem banco de dados de judeus muito fortes, eu não acho que isso aqui seja muito preciso, né. Mas, de qualquer forma, aparece aqui, né? Sardenha mais Itália, olha só que coisa, em menos 3%, que daria aqui 2 alguma coisa, se eu não me engano. E aqui Fennoscândia menos 2 daria 1% alguma coisa. Que seria, isso aqui, Fennoscândia seria Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, enfim. São esses países ali do norte da Europa, né? De países frios, né? E aqui a minha ancestralidade, na qual eu sempre tive dúvida, né? Se eu tinha ou não americano, se eu tinha ou não sangue indígena, e aparentemente sim, mas o que mais me surpreendeu é que o sangue indígena meu seria 5% da Patagônia, então nem brasileiro é esse indígena aqui, né? Ele é da Argentina, né? E 1% aqui, menos 2%, que equivaleria aqui a 1%, né? Porque você pega aqui 5 menos 2, daria 1 em alguma coisa, né? Então ficaria 6 alguma coisa aqui, né? É que como esses números eles são inteiros, né? Você não tem aqueles 6, alguma coisa, é 6 e 6, né? Então, esses números aqui são mais, eles não são um número quebrado, né? São números inteiros, né? A Genera é diferente, por exemplo, do 23andMe da vida, que quebra realmente, tipo, bota 0, alguma coisa, 0,2, 0,3, aqui não, aqui é menos 2, menos 1%, né? Mas isso aqui, isso é 6% americano, que daria aqui, mais ou menos, se a gente pegar a minha árvore genealógica, seria um trisavô indígena, né? Porque se você pegar, por exemplo, o seu DNA, você é 50% de cada pai seu, né? Aí se você for continuar quebrando, por exemplo, você é 25% a cada avô que você tem, entendeu? Você é 25%, né? De cada avô que você tem. Você tem 4 avós, né? Então você é 25% parte deles, né? Aí, se você for seguindo adiante, se você for pegar os seus bisavós, né, você seria 12,5% deles, né? Seria mais ou menos assim, né? 12,5% deles.
Se você for quebrar até seus trisavós, você seria o quê? 6,25% deles. É o que entra aqui justamente na minha árvore genealógica, que provavelmente, se isso aqui estiver certo, o que pode também, eu posso ter herdado dos dois lados da minha árvore, então não dá para saber, né? Porque documentalmente falando, eu olhei, olhei os registros de nascimento dos meus parentes daqui do Brasil, né? E tudo que você vê nos parentes mais próximos que eu tenho, tipo avô, né, bisavô, tudo tá lá, nascido e tal, aí etnia branca. Então, assim, não dá para dizer, né? Porque olhômetro não quer dizer muita coisa, né? Aqui já é uma análise mais genética e mais precisa, né? Mas, enfim, realmente não dá para dizer de qual lado esse americano meu veio, né? Não dá para dizer exatamente, né? Em algumas calculadoras, inclusive, eles me apontam que eu sou do Uruguai, né? Que eu sou do sul do Brasil. Então, geneticamente falando, as calculadoras me colocam mais como um cara do sul do Brasil, apesar de eu ser paulista, né? Mas enfim, achei muito interessante, quis compartilhar esses meus resultados com vocês, porque eu tenho estudado bastante essa questão de genealogia, né? Tentando interpretar os resultados que aparecem, né? O Genera é uma calculadora, é a melhor calculadora que tem para o Brasil, né? Porque eu não gosto de uma Heritage, porque uma Heritage tem muitos problemas aí de falta de atualizações, a calculadora não atualiza muito, enfim, é muita enrolação. Também é um teste caro, que os dados brutos não são não é da melhor qualidade. O Genera já tem um DNA bruto muito bom, inclusive. Se você arrastar tudo aqui para baixo, você consegue ver isso aqui, ó, baixar dados brutos. Se você fez um teste de DNA e você pode acessar isso aqui, cara, abaixe seus dados brutos. Isso aqui é o seu DNA digitalizado, cara. Isso aqui é muito legal. Você pode colocar isso aqui em outras calculadoras, né? Você pode colocar isso aqui, por exemplo, na calculadora uma Heritage, você pode colocar no FTDNA, você pode colocar isso aqui em vários, Living DNA, você pode colocar isso aqui em várias outras calculadoras aí que estão disponíveis aí, né? Eles vão analisar o seu DNA. E o Genera tem dados brutos muito bons. Então, diferentemente, por exemplo, do meu DNA, os dados brutos são horríveis, né? Na época, quando meus pais fizeram o DNA deles, né? Algumas calculadoras não aceitam o DNA os dados brutos do meu DNA. Já do Genera, praticamente todas as calculadoras leram muito bem os dados brutos do Genera, né? Então, o Genera tem realmente o arquivo bruto do Genera é top de linha, então ainda tem isso ainda, né? Vale a pena realmente vocês fazerem esse teste pelo Genera, porque vocês vão ter uns dados brutos digitalizados de qualidade muito boa, né? Nível assim, 23andMe e Ancestry, né? E outra coisa, né? O Genera, quando eu fiz esse teste, eu não tinha isso. Mas o Genera, ele dá tanto a linhagem paterna quanto a linhagem paterna e materna em relação ao haplogrupo. Então você vai saber o seu YDNA e você vai saber o seu mtDNA. No meu caso, eu consegui descobrir os meus, por quê? Porque eu baixei os dados brutos aqui do Genera e coloquei em plataformas que leem o teu DNA bruto e apontam qual haplogrupos você tem. Em outras calculadoras, por exemplo, meu DNA e uma Heritage, os dados brutos deles não têm uma qualidade muito boa, então eles não leem o mtDNA. Já do Genera, não, os arquivos brutos do Genera leem o seu mtDNA. Olha só que maravilha. Então você vai saber, se você for homem, você vai saber tanto a sua linhagem paterna quanto materna, né? Porque eles analisam muito do seu DNA mesmo, né? Mas enfim, gente, é isso aqui, viu? É muito interessante essa questão da genealogia, né? Esse aqui sou eu, né? Tudo isso aqui, tudo que eu tenho de ancestrais, é tudo que eles leram no meu DNA. Isso aqui é questão científica mesmo, isso aqui é uma coisa que tem que ser levada em consideração, sim, porque eles analisam o teu DNA. E como eu falei para vocês, meus pais fizeram o teste de DNA em outra empresa, mas mesmo sendo de outra empresa, eu coloquei os nossos 3 resultados na plataforma MyHeritage e LivingDNA, e nessas plataformas ficou lido lá como se eu fosse filhos dele mesmo. Eu não tinha declarado nada disso. O próprio site comparou os nossos SNPs, né? E entraram lá e entraram
chegaram com um senso de que eu sou filho deles por conta da similaridade dos nossos DNAs. Olha só que coisa, né? Então tá aí, né, gente? É ciência de fato, né? Pode não ser perfeito, pode ter ali questões de erro, né? Por exemplo, aqui o meu indígena era 7% antes, aí ficou 6%. Mas por que que mudou? Porque eles atualizaram a calculadora deles e eles entenderam, né, que o meu DNA aqui, ele na verdade é 6%. Mas isso aqui é porcentagem estimativa. Isso aqui não quer dizer que realmente é 94. Pode ser mais, pode ser menos, né? Tem a margem de erro, né? Porque toda ciência, meu amigo, toda ciência tem margem de erro, né? Mas é isso aí, gente. Um abraço.